Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à 11ª lição da disciplina Instalações Elétricas do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta lição abordaremos sobre as diretrizes para a elaboração de projeto elétrico de múltiplas unidades consumidoras. Nessa primeira parte dessa lição, vamos fazer uma revisão do cálculo da demanda das unidades individuais, assim como foi feito lá no cálculo de uma unidade consumidora. Então aqui um bloco de apartamento que se intitula nesse caso como múltiplas unidades consumidoras, que ele tenha mais de um apartamento. Nós vamos apresentar como é feito o cálculo da demanda de cada unidade habitacional, ou seja, de cada apartamento, que é o mesmo procedimento adotado para o projeto de uma residência, ou seja, de uma única unidade habitacional e, no caso, uma única unidade consumidora. Neste material, então, serão apresentadas essas diretrizes para fazer o dimensionamento tanto da demanda, projeto elétrico em si, de unidade consumidora coletiva, para que, enfim, possamos elaborar o projeto do padrão de medição de energia elétrica. Então, ao final desse material, é desejável que o aluno ele entenda quais são os conceitos para o cálculo da demanda de unidades coletivas, que ele consiga fazer o dimensionamento do centro de medição dessas unidades coletivas, bem como fazer o dimensionamento do quadro de distribuição geral dessas unidades coletivas, quando houver nessa unidade um quadro de distribuição geral. Então, a definição de uma unidade coletiva ela é bem abrangente, não é uma aplicação da engenharia elétrica especificamente, mas relacionada à engenharia civil. Então, nesse caso, se enquadra como uma edificação de múltiplas unidades consumidoras ou uma unidade coletiva, aquela edificação que possui mais de uma unidade coletiva, não necessariamente só apartamentos, ela pode ser uma unidade mista, ela pode ter apartamentos, ou seja, unidades residenciais e também unidades comerciais ou até mesmo unidades industriais. E nesse caso, essa edificação ela dispõe também de uma área de uso comum, que essa área de uso comum ela tem um circuito específico, ela tem uma instalação elétrica específica, e essa instalação elétrica dessa área comum é de responsabilidade então do condomínio dessa unidade. Então, essas unidades individuais, elas têm o uso da energia elétrica de forma independente, contudo, essa edificação, ela recebe uma alimentação única para atender todas essas unidades consumidoras. Além das unidades consumidoras residenciais e as lojas comerciais ou industriais, há também uma unidade consumidora específica referente ao condomínio da unidade, que ela também vai receber a alimentação de energia elétrica de forma individual. Então, nós vimos lá no projeto de unidade individual quais eram os padrões de medição de energia elétrica, quais eram os modelos dos padrões de entrada de energia elétrica segundo os critérios da Energisa. Então, nós temos aqui uma ilustração do padrão de medição de entrada da unidade consumidora, aqui de uma única unidade consumidora, aqui no modelo 2 da NDU 001 do Grupo Energisa, onde lá na unidade consumidora nós fazíamos o dimensionamento do ramal de ligação a partir da demanda da unidade e nós fazíamos também o dimensionamento do ramal de entrada a partir da demanda da unidade. Para unidades coletivas, nós temos o dimensionamento do ramal de ligação para todas as unidades e nós temos o dimensionamento do ramal de entrada de cada unidade, ou seja, nós vamos dimensionar diversos ramais de entrada. Esse número de ramais de entradas vai ser respectivo ao número de unidades consumidoras, mais o condomínio. Além disso, vamos fazer o dimensionamento de um ramal de ligação único e específico para atender toda a unidade consumidora, no caso, atender toda a edificação. Então, nesse caso, os projetos para alimentação de unidades consumidoras, eles podem ser do tipo edificação individual, onde nós temos uma rede de distribuição e cada unidade consumidora tem uma ligação específica a essa rede de distribuição, seja ela trifásica ou monofásica. Quando nós tratamos de unidades coletivas, aí nós temos também unidades que são alimentadas diretamente da rede de distribuição e nós temos também unidades agrupadas, ou seja, edificações com várias unidades, no caso unidades coletivas. Nós temos aqui uma unidade coletiva que ela apresenta um único ramal de ligação e esse ramal de ligação
é responsável então para alimentar e fornecer energia para todas as unidades habitacionais e comerciais, além do condomínio, dessa edificação de uso coletivo. Então nós temos, por exemplo, em condomínios fechados ou em loteamentos, é muito comum a gente ter uma rede de distribuição que ela alimenta tanto unidades individuais como seus vizinhos, que são blocos de apartamento, que são unidades coletivas. Então, o dimensionamento dessas entradas, da entrada de serviço de unidades consumidoras múltiplas, ela é composto do dimensionamento do ramal de entrada de cada instalação individual, ou seja, de cada unidade consumidora, e nesse caso o dimensionamento desse ramal de entrada, ele é dimensionado conforme os critérios da NDU 001. Já o dimensionamento do ramal de ligação da unidade, ou seja, da edificação, que vai atender às múltiplas unidades consumidoras, ele é determinado conforme as diretrizes da NDU 003. Então, no caso aqui, em função da demanda total da edificação. Nesse caso, essa demanda total da edificação, que se intitula como uma edificação de múltiplas unidades consumidoras, no caso da Energisa, ele é específico para unidades de consumo, edificações agrupadas que tenham mais de 3 unidades consumidoras. Até 3 unidades consumidoras, as diretrizes são relacionadas à NDU 001. A 4 ou mais unidades consumidoras, independente de ser habitacional, comercial ou industrial, elas são enquadradas na NDU 003. Então nós temos aqui a nossa unidade coletiva que será tratada para o estudo de caso, onde nós temos aqui 5 pavimentos, mais o pavimento térreo. Temos a cobertura, que ela é composta por 2 apartamentos, o pavimento tipo, que ele vai do pavimento 1 até o pavimento 4, ou seja, pavimento 1, 2, 3 e 4. Ele é composto por 4 apartamentos, sendo 2 apartamentos menores e 2 apartamentos maiores. Então, nesse caso, cada pavimento do 1 ao 4, ele é formado por 4 apartamentos. Então, nós temos aqui os cortes da nossa unidade. E aqui nós temos a planta baixa do pavimento térreo, um pavimento destinado à garagem. Nós temos aqui o mesmo pavimento térreo sem a ilustração dos veículos. Nós temos aqui o pavimento tipo, que ele vai do pavimento 1 até o 4, onde nós temos aqui 4 apartamentos, sendo 2 apartamentos de áreas maiores, porém iguais, e 2 apartamentos de áreas menores. E por último, nós temos a planta da cobertura da unidade. Essa cobertura, ela possui 2 apartamentos. Então, essa edificação, ela tem uma topologia espelhada, ou seja, os apartamentos do lado direito, eles são iguais aos apartamentos do lado esquerdo, porém que espelhados. E temos aqui a coberta da nossa edificação, com ilustração do reservatório elevado para fazer o abastecimento de água e o telhado da edificação. Nós temos aqui os quadros de carga da unidade. Então, o quadro de carga da cobertura, ele foi dimensionado seguindo os critérios da NDU 001. Temos aqui o quadro de cargas do apartamento tipo 1, também seguindo as diretrizes da NDU 001. O quadro de carga do apartamento tipo 2, seguindo as diretrizes também da NDU 001. E por fim, nós temos o quadro de cargas do condomínio. O dimensionamento das cargas do condomínio ele difere do dimensionamento das cargas de unidades residenciais. Aqui as cargas de iluminação de tubos, motores, eles são estabelecidos conforme a necessidade daquela edificação. Então, para essa edificação foram previstos 3 circuitos de iluminação, cada um com potência de 840 VA, 2 circuitos de tubos. Então, esses circuitos de tubos, eles são respectivos para alimentar as cargas da garagem, bem como tomadas nos corredores da edificação, bem como os circuitos de iluminação. Eles são respectivos para a alimentação das cargas da garagem, bem como a alimentação das lâmpadas, dos circuitos de iluminação, dos pavimentos nas áreas comuns. Então, tanto as áreas de escada como as áreas de circulação geral. Então, para o dimensionamento da demanda
do quadro de cargas do condomínio, demanda do condomínio em si, a metodologia de dimensionamento ela é diferente daquela metodologia que nós aplicamos para fazer o dimensionamento da demanda de uma unidade residencial. Então, o fator de demanda atribuído ao condomínio é a critério do projetista. Então, nesse caso aqui, foi atribuído para os motores um fator de demanda de 0,7, conforme os critérios da tabela 11 da NDU 001. Para os circuitos de iluminação e TUGs, foi atribuído um fator de demanda 0,86, conforme os critérios da tabela 3 da NDU 001. Então, nesse caso, a demanda do condomínio, conforme as diretrizes da NDU 001, teve como resultado o valor de 15.580 watts. Então, para a unidade da cobertura, unidade residencial da cobertura, o cálculo da demanda, seguindo as diretrizes da NDU 001, foi de 23.234, apartamento tipo 1, 18,82 kW, apartamento tipo 2, 14,9 kW e condomínio 15,58 kW. Observe que todas essas unidades, elas se enquadram na categoria de atendimento T1. Então, neste caso, todas as unidades consumidoras de certificação coletiva, elas serão enquadradas na categoria T1, conforme determina aqui a demanda da unidade. Para fazer o dimensionamento da unidade coletiva, então, da demanda da unidade coletiva, nós teremos esse perfil. Nós teremos a rede de distribuição, que irá alimentar um centro de medição ou um quadro de distribuição geral. Essa definição, se vai ser um centro de medição somente ou dois centros de medição, nós veremos a seguir. E a partir desse centro de medição ou quadro de distribuição geral é que serão alimentadas as unidades consumidoras. Então, no caso aqui, nós temos as unidades 01, 02, 03 até a unidade N. Então, na nossa certificação, nós temos no total de 19 unidades consumidoras, sendo 2 apartamentos na cobertura, 4 apartamentos em cada um dos pavimentos tipo. Então, no caso, nós teremos 4 vezes 4 apartamentos, 16 apartamentos, com 2 da cobertura, 18 apartamentos, mais o condomínio, 19 unidades consumidoras. Então, totalizando 19 unidades consumidoras. Então, a partir do dimensionamento da demanda total dessas 19 unidades consumidoras, é que faremos, então, o dimensionamento do nosso centro de medição do quadro de distribuição geral. Vimos nessa aula as diretrizes para a elaboração do projeto elétrico de múltiplas unidades consumidoras, onde foi apresentado o quadro de cargas de cada unidade consumidora da nossa edificação, assim como foi apresentada a edificação que trabalharemos no estudo de caso. Na próxima aula apresentaremos o cálculo de demanda, a metodologia do cálculo de demanda para a edificação coletiva, de forma a atender todas as unidades consumidoras. Então, até a nossa próxima videoaula.